Saudamos a todos com a paz do Senhor, agradecendo a Deus por esse momento tão especial de podermos contribuir com a nossa escola bíblica dominical, comentando a lição de número 10, que traz como assunto e título o Ministério de Mestre ou Doutor. Essa lição de número 10 integra o nosso compêndio de lições para o segundo trimestre de 2021, que traz como tema geral dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós estamos no templo sede da Assembleia de Deus em Campina Grande, situado na rua Antenor Navarro, número 693, no bairro da Prata. A linda cidade de Campina Grande está situada no estado da Paraíba. A nossa lição, como eu já disse, o assunto, o ministério de mestre ou doutor, ela tem como texto áureo, texto principal, o tema está em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, que nos dizem: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A verdade prática dessa lição nos diz: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Isso aqui acentua e destaca a responsabilidade dos mestres ou doutores que se dedicam ao ensino da palavra de Deus. O objetivo geral da nossa lição afirma e nos diz retratar a missão do ministério de mestre. E essa lição, neste objetivo geral, ela tem também 3 objetivos específicos atrelados diretamente ao objetivo geral. O primeiro objetivo específico diz: apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. O segundo, identificar a ordem de Deus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. E terceiro, apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Essa nossa lição tem como texto bíblico básico ou base Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, Atos dos Apóstolos capítulo 13 e o versículo 1, Carta de Paulo aos Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, e Carta de Tiago, ou Epístola de Tiago, capítulo 3 e o versículo 1. Prosseguindo com o nosso raciocínio, nós entendemos que essa palavra mestre ou doutor nas Escrituras designa uma pessoa que é superior às outras, porquanto mais capacitada, ela se desenvolve em poder, autoridade e conhecimento, ou em outro aspecto daquilo que ela procura desenvolver o seu ministério. Tanto isso é verdade que na filosofia do mundo empresarial de hoje, se diz que quem tem a informação tem o poder. Mestre ou doutor também caracteriza a habilidade de interpretar, de esclarecer, de sistematizar, de explicar de modo simples a verdade de Deus, porque nós estamos estudando o mestre ou doutor dentro dos princípios bíblicos, o mestre ou doutor que se caracteriza pelo ensino da palavra de Deus. A extensão desse ministério de mestre ou de doutor na igreja do Senhor, essa extensão inclui a pessoa que se dedica ao ensino. Significa que dentro da igreja existem pessoas dotadas do dom de ensinar, tenha ela ou não o dom de pastor, ou que também não seja ainda reconhecida como um mestre, até porque esse ofício de mestre, ele é comum na igreja, e ele existe e atua em larga escala, mas não existe uma designação específica que reconheça esse cargo de mestre ou de doutor. Nós podemos continuar
acentuando a importância desse ministério do ensino, tendo em vista os enganos e os falsos ensinos que sempre existiram. Os falsos ensinos existem desde o primeiro século. Portanto, atualmente e ainda mais intensamente, é urgente que a igreja cristã invista na figura e na formação do mestre ou doutor, para que essa pessoa treinada, capacitada e, sobretudo, vocacionada pelo Espírito Santo, que tenha conhecimento da palavra de Deus, ela se levante e combata todo pensamento contrário à Bíblia Sagrada, à sã doutrina. Porque hoje vivemos o risco do engano, e o risco de ser enganado diminui quando o cristão é ensinado a estudar a Bíblia para compreender o mundo e a cultura bíblica, relacioná-la, ou seja, relacionar a Bíblia com o mundo do século 21 e aplicá-la, aplicar o seu conteúdo à vida das pessoas de maneira competente e capaz. Portanto, é necessário que haja prioridade no ensino da palavra de Deus. É fundamental para a igreja também entender o tempo em que ela vive, claro, observados o contexto atual, com a sua cultura, com as suas teologias e filosofias. Por estas razões, que razões? De ordem cultural, de ordem teológica e de ordem filosófica, o mestre deve esforçar-se intelectual e espiritualmente para desempenhar bem a sua nobre tarefa de ensinar. Por isso que no texto que nós já lemos, em Romanos capítulo 12, o versículo 7, a última parte, ou a parte B, diz: se é ensinar, haja dedicação. Tem que existir esmero, vontade de ensinar, vontade de aprender para poder ensinar. E o apóstolo Paulo, que também gostava do ensino, e nós vamos ver isso ainda nesta lição, nós vamos ver que escrevendo ao seu filho na fé, a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 13 da primeira epístola, ele diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura. É verdade que muitas pessoas têm tomado esse texto em sua literalidade para falar das leituras seculares, das leituras complementares, das leituras também vinculadas à Bíblia Sagrada, como os livros de exegese, de hermenêutica, de homilética, etc. É também. Mas no caso, Paulo estava dizendo para o seu filho Timóteo: aplica-te à leitura. Ele se referia à leitura pública das Escrituras, porque nessa leitura, esse ensino, esse conteúdo, tinha exortação e ensino. Nessa introdução, nós não poderíamos estudar esse tema de mestre, esse tão relevante tema de mestre, sem resgatar a figura e o trabalho de Jesus, do excelente mestre Jesus. E o primeiro tópico dessa lição fala Jesus, o mestre por excelência. E o primeiro subtópico mostra o mestre perfeito da Galileia. Jesus, na condição de doutor incomparável, ele percorria toda a Galileia. E a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 4 e no versículo 23, para cumprir o seu tríplice ministério de ensinar, pregar e curar as pessoas enfermas. Nesse tríplice ministério, Jesus demonstrava amor incondicional às pessoas. E esse amor que inflamava os seus sermões, os ensinos e as pregações de Jesus atraíam as pessoas de modo diferente. Nós ainda vamos ver isso neste comentário, que Jesus ensinava com autoridade. Ele ensinava com tanta autoridade que ele foi chamado em João, capítulo 4, versículo 31, de Rabi, significa mestre superior, mestre acima dos outros mestres. E quando ele ressuscita e Maria o encontra, ela o chama de Rabone. Rabone significa rabi na linguagem ou na língua aramaica. E por que Jesus era diferenciado, era um mestre excelente? Porque ele não ensinava
teorias abstratas, suposições, nem conjecturas. Ele ensinava o que vivia. E esse fato por si só fazia a diferença, pois o povo da época já estava cansado e desacreditava também do ensino vazio e sem legitimidade dos escribas e dos fariseus. Mateus, no capítulo 7, versículos 28 e 29, nos diz que os fariseus buscavam no seu ensino autoridade, e para conseguir essa autoridade, eles citavam terceiros, mas Jesus, na sua própria autoridade e legitimidade, com o seu exemplo, com a sua dedicação, ele os ensinava, e esse ensino de Jesus ameaçava frontalmente a autoridade dos fariseus. Como mestre, Jesus reconhecia a matéria que ensinava, ele conhecia o seu conteúdo, ele ensinava as verdades bíblicas com simplicidade, ele não complicava e ele falava de acordo com o auditório, valendo-se dos métodos disponíveis conforme a ocasião. A pedagogia dele incluía palavras simples para as pessoas simples, como também palavras mais difíceis para as pessoas mais instruídas. Por exemplo, ele diz: eu sou o pão, e todas as pessoas da época conheciam pão. Os judeus sabiam, quando Jesus disse em Mateus 14,6, em verdade vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Desde a instrução do tabernáculo, ele já sabia o que significava isso: caminho, verdade e vida. Portanto, o pastor e mestre Jesus, ele conduzia muito bem o seu rebanho. E hoje, o mestre que temos nos dias atuais, que de preferência pode ser o pastor e mestre, é aconselhável que seja, ele pastoreia e ensina. Por isso, todos os pastores e mestres devem ter em Jesus o exemplo do sumo pastor e bispo das nossas almas. Necessariamente o mestre não é um pastor, mas bom seria que todo pastor fosse mestre da palavra de Deus. Nós queremos fazer uma ponderação, uma reflexão, que Jesus ensinou o que recebeu do Pai. Jesus não falou aleatoriamente. E as palavras de Jesus, elas devem ser hoje repetidas, pregadas e ensinadas por cada um de nós. João capítulo 12, versículos 49 e 50 nos dizem, Jesus falando: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Jesus também é considerado mestre divino. E isso nós vamos encontrar em João, no capítulo 3, versículos 1 e 2, e quem reconhece a divindade desse mestre não é uma pessoa leiga, nem uma pessoa comum. Foi simplesmente Nicodemos, que era mestre em Israel, era príncipe dos judeus e mestre da lei. E ele reconheceu que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos não era uma pessoa comum. À época, Nicodemos representava o judaísmo aristocrático. Preste atenção a essa colocação. Ele representava o judaísmo aristocrático, porém, espiritualmente desinformado de sua época. Jesus, como mestre por excelência, como mestre da Galileia, como mestre divino, ele era um mestre humilde, virtude que nos dá o sentimento de nossa fraqueza. A humildade faz com que reconheçamos a nossa modéstia, a ausência de qualquer resquício de orgulho e dependamos unicamente, somente do Senhor. Jesus, ele foi um exemplo de humildade em tudo o que ele fez. Aliás, a humildade de Jesus, nós podemos dizer que ela começou na eternidade,
quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz: tendem em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Isso aqui tem uma palavra grega chamada kenosis. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Há uma necessidade de que todos os mestres da palavra de Deus se espelhem na humildade que dava autoridade a Jesus. Mateus, no capítulo 5 e no versículo 3, nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Infelizmente, alguns se julgam sábios, e não são poucos aqueles que, em queda livre, desabam no seu próprio orgulho da presunção. Conheço um livro que diz que o quanto há de orgulho dentro de qualquer pessoa é o quanto há de anjos caídos dentro dela. Que o Senhor nos guarde da soberba, porque a soberba precede a queda. Provérbios capítulo 16 e o versículo 18, a parte A. Nós precisamos agora pensar que Jesus ensinou. Vamos ver agora a igreja do primeiro século, como ela se preocupava com o nível do ensino. E por que ela se preocupava? Porque o ensino das Escrituras esteve presente na igreja do primeiro século. Por que o ensino das Escrituras presente na igreja do primeiro século? Porque foi uma ordem dada por Jesus. Jesus ensinou durante todo o seu ministério e, após ressuscitar, ele deixou ordens claras quanto ao ensino, e nós podemos ver isso no capítulo 28 do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28, quando Jesus diz, nos versículos 19 e 20, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O ministério do ensino aparece aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Com esse ensino sendo preservado, o Senhor Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O ensino é fundamental, o ensino bíblico é fundamental para transformar as pessoas. Entendemos que vivemos num mundo onde há muita miséria, porque falta o ensino, sobretudo o ensino espiritual. A miséria também no mundo decorre da falta do ensino secular, que capacita, que habilita, que promove as pessoas, porque o conhecimento liberta, mas nós queremos nos ater ao conhecimento espiritual, fazendo uma ratificação disso. O ensino, o aprendizado em todas as áreas é fundamental para a sobrevivência de qualquer pessoa nos dias atuais, em todas as épocas, mas sobretudo nos dias atuais. Mas eu preciso ressaltar que nós estamos falando sobre o ensino espiritual, o mestre bíblico, o doutor na palavra de Deus. Jesus nunca deixou de ensinar, porque o ensino foi o seu alvo. Quando ele instituiu a grande comissão, esse texto de Mateus que nós acabamos de ler, porque ele sabia e sabe a carência existente em todas as áreas e em todas as pessoas do mundo. No capítulo 1, versos 1 e 2 do livro de Atos, quando Jesus ressuscitou e estava ali com os seus discípulos, Lucas, o médico amado que registrou esse livro, que escreveu esse livro, ele diz: escrevi o primeiro livro, o Teófilo, falando do evangelho escrito por Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. Jesus ressuscitou e durante todo esse período ele ensinou aos seus apóstolos. E os primeiros apóstolos cuidaram de ensinar aquilo que receberam do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos,
que registra os 30 primeiros anos da igreja cristã, nós vamos encontrar em Atos 2, 14 e 40, 5 e 25, 11 e 36, 15 e 35, dentre outras referências, aqueles homens de Deus que aprenderam com Jesus, cuidando de consolidar o ensino das Escrituras Sagradas. Paulo, que já foi um apóstolo que veio depois, mas ainda contemporâneo dos apóstolos originais, daqueles que integravam o colégio apostólico, ele dedicou-se ao ensino e, como um bom exemplo de líder espiritual e um imitador de Cristo, ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, é preciso que nós resgatemos também quem era Paulo, quem foi Paulo, a importância de Paulo para o cristianismo. Ele diz, na primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele tinha convicção que era um imitador de Cristo, e ele orienta essa igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 e 17, admoesto-vos, exorto-vos, aconselho-vos que sejais meus imitadores. E acrescenta, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. E em 2 Timóteo 2 e 2, falando para o seu filho Timóteo, na convicção de que ele era um mestre, um doutor e que ensinava, ele diz, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo que você ouviu, que você aprendeu, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Há uma necessidade imperiosa de se instruir com fidelidade o conteúdo da palavra de Deus, do cânon sagrado, que as coisas podem ter mudado, os costumes mudaram, as tradições mudaram, até a linguagem da própria Bíblia mudou. Tem a linguagem atualizada, porém o princípio da palavra de Deus, o conteúdo principal da mensagem da palavra de Deus, ele não mudou. Então nós podemos dizer que sem ensino bíblico há destruição e engano, não somente no mundo lá fora, mas até mesmo dentro das comunidades cristãs. Já no Antigo Testamento, lá desde o livro de Gênesis, Deus começa ensinando no capítulo 2, versículos 15 por diante, quando ele dá as primeiras ordens ao homem, depois ele ensina a Abraão, e por todo o Antigo Testamento perpassa o ensino com fidelidade ao que Deus ensinou, ao que Deus repassou. Tanto é que já perto ou longe daquelas origens, mais perto do final do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, do Antigo Pacto, Oséias diz no seu capítulo 4 e no versículo 6, o meu povo está sendo destruído. Era uma ação contínua. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É verdade que o contexto daquela época falava da destruição de Israel, que desde o capítulo 19 e o versículo 6 do livro de Gênesis tinha sido escolhido para ser um povo sacerdotal, um povo para ensinar a todas as nações da terra acerca do Senhor. Mas Israel falhou. E os apóstolos da igreja, orientados e ensinados por Jesus, eles não somente sequenciaram o ensino do Senhor Jesus, mas, através do seu ensino, eles consolidaram uma doutrina chamada doutrina dos apóstolos. E que doutrina dos apóstolos era esta? Era o conteúdo, o conjunto de todos os ensinos de Jesus. E no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, versículos 42 e 43, nós vamos ver que os novos convertidos, eles perseveravam, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos.
porque era uma forma permanente e eficaz de conduzir aquele povo diante de Deus. Eles permaneciam na comunhão, eles permaneciam no partir do pão e também nas orações. E o que acontecia? Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por quê? Porque eles preservaram o ensino de Cristo. O ensino bíblico, é necessário que se diga, ele padroniza a conduta cristã e capacita o cristão a fazer uma análise dos ensinos atuais. Preste atenção nisso. Ele capacita o cristão a fazer uma análise dos ensinos atuais. Muitos deles não resistem apenas a uma análise bíblica, por mais simples que seja. E o cristão que conhece a palavra de Deus, ele faz essa análise e refuta, rejeita, combate esses ensinos. Mas é preciso dizer, é preciso lamentar que muitos cristãos, nos dias atuais, com tanto ensino, com tanta liberdade, com tanta literatura, com tantas oportunidades, tantas escolas, tantas faculdades, tantos programas, tantas plataformas aí digitais trazendo ensino, eles não se dedicam à leitura, não gostam de aprender e, infelizmente, perecem e são enganados. Esse ensino que Jesus repassou, que foi recebido pelos apóstolos que consolidaram essa doutrina, deve ser permanente. E aqueles integrantes do colégio apostólico foram os primeiros mestres das Escrituras. O capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. E o versículo 42 traz aqui uma atuação permanente, uma atuação constante, quando o texto sagrado nos diz, e todos os dias. Não era uma vez por semana, não era uma vez por mês, todos os dias no templo e nas casas, ou de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo. Não era qualquer coisa, não era qualquer fábula, não era qualquer ensino, eles pregavam e ensinavam Jesus o Cristo de uma forma muito eficaz. Por isto, uma igreja é espiritualmente saudável quando há o ensino sistemático da palavra de Deus, que nós chamamos de doutrina sã, de doutrina sadia. Retornando ao exemplo de Paulo, ele não se cansava de ensinar, ele repetia as mesmas coisas, e ele o faz quando escreve aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 1, quanto ao mais, ou seja, todas essas coisas, irmãos meus, a mim não me desgosta, e é segurança para vós, para vós outros e para vocês, que eu escreva as mesmas coisas. Ele escrevia as mesmas coisas e não se cansava. E a pedagogia nos diz que a repetição é uma das formas do aprendizado. A escola bíblica dominical e o culto de doutrina promovem o ensino sistemático da palavra de Deus. Portanto, o cristão que participa destes cultos, ele mostra a sua afeição, a sua aptidão, a sua vontade de aprender, o seu amor pela palavra de Deus. Por isso eu aproveito para estimular todos os internautas a frequentar estes cultos, uma escola bíblica dominical e os cultos de doutrina que são implantados no ministério e na igreja. Nós queremos falar também sobre a importância ministerial do mestre. Já vimos a necessidade do ensino, a carência do ensino, o exemplo de Jesus, e agora queremos destacar a importância desse dom ministerial de mestre. Ele está também em Efésios, quando Paulo escreve àquela igreja, no capítulo 4 e no versículo 11, falando ele mesmo quem Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É importante destacar que nos dias de Jesus, antes de entrar no mérito da importância desse ministério, é importante destacar que nos dias de Jesus,
os doutores da lei, aqueles que se julgavam gramateis nomikoi, isso é o texto grego, e os mestres da lei, preste atenção, doutores e mestres da lei, mestres nomo didaskoloi. É um termo grego, é até difícil de pronunciar, mas significavam esses dois termos, doutores da lei e mestres da lei. Eles eram, por conta da sua frieza e da dureza como eles interpretavam os textos do Velho Testamento, eram em sua totalidade apenas técnicos da lei. E eu gostaria de acrescentar que ainda nos dias de Jesus, aqueles escribas e aqueles mestres da lei, envolvidos, mergulhados, imersos nesse tecnicismo, ou seja, eles dispunham apenas da formalidade, da informação, isso é um perigo muito grande. Eles tinham apenas o conhecimento da lei, mas eles falhavam no seu cumprimento e ainda desejavam impor às pessoas todo o peso, todas as ordenanças da lei. Então eles falharam por completo, mas nem todos eram assim, porque nós vamos recorrer ao Antigo Testamento, encontrar homens brilhantes que ensinaram a palavra de Deus, homens que desempenharam o seu ministério com fidelidade, pessoas que foram fiéis ao Senhor naquilo que Deus anunciava na sua palavra e também denunciava naquele momento que precisava confrontar desde o povo até os monarcas. E quem é que nós encontramos no Antigo Testamento? Encontramos Esdras, um homem de Deus, um sacerdote e escriba. Está lá em Neemias, no capítulo 8, é uma descrição linda. Mas o versículo 9 diz que ele era sacerdote e escriba, ou seja, em outras palavras, ele não era apenas um técnico da lei, ele não era apenas uma pessoa informada, ele sentia o peso da palavra que ensinava, ele se empolgava com o aprendizado, ele sabia o que estava fazendo, porque ele tinha comunhão e intimidade com Deus. Portanto, ele era muito mais do que um intérprete, muito mais do que um técnico, ele era uma pessoa que vivia o que ensinava e ensinava o que vivia. Mas, com o passar do tempo, os escribas, aqueles que eram copistas da lei, aqueles que cuidadosamente copiavam com todo carinho a lei e estavam encarregados de interpretá-la para o povo, se tornaram, preste atenção a isto, se tornaram extremamente formais e espiritualmente estéreis. Se envolveram com o partido político dos fariseus e se tornaram parciais, ou seja, julgavam de forma parcial, ensinavam de forma parcial em relação ao ensino da lei. Eles falharam na sua missão. Então, quando Jesus veio com a exócia, que é uma palavra grega que também significa poder sobrenatural, aleluia, esse fato despertou a inveja e o ódio dos técnicos religiosos e eles se opuseram, eles se levantaram contra Jesus, porque os religiosos nos dias de Jesus, aqueles que a palavra de Deus dá ênfase, eles eram hipócritas, não tinham testemunho pessoal, mas Jesus ensinava com a vida, ensinava com a autoridade. E eles se levantaram de uma forma tão veemente contra Jesus, que no capítulo 3, e no versículo 6 do Evangelho escrito por Marcos, está escrito o seguinte: retirando-se os fariseus, não gostaram do que ouviram de Jesus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. E quando eu meditava nesse texto, eu pensava nesse texto, eu fiquei imaginando que se à época os religiosos queriam matar Jesus, hoje a religião e os religiosos também querem eliminar
o ensino de Jesus, querem matar o Evangelho, querem arrancar o Evangelho dos seus ensinos, mas jamais conseguirão, porque Jesus ensinou, repassou a tarefa de ensinar o Evangelho aos apóstolos, aos seus discípulos primeiros. Estes repassaram aos seus sucessores, chamados pais da igreja, e até hoje o ensino são, o ensino sadio da palavra de Deus permanece. E eu quero acrescentar que não há nenhuma oposição, por satânica que seja, por eloquente, por filosófica e baseada no conhecimento secular, na ciência dos nossos dias, que consiga sufocar, que consiga eliminar o ensino da palavra de Deus. Tanto é que bilhões de pessoas no mundo se regem por essa palavra. A importância do ministério do mestre. Há uma necessidade hoje, urgente na igreja do Senhor, de reativar, fortalecer o ministério do mestre, porque o ministério do ensino na igreja é tão essencial quanto o ministério do evangelismo, da pregação. O ministério do evangelista, que já estudamos, ele vai ao campo, ele prega a palavra de Deus, as pessoas se convertem e essas pessoas vêm para a igreja para serem doutrinadas, discipuladas e ensinadas. No capítulo 13 de Mateus, quando Jesus profere as parábolas do reino, no fim ele volta e começa a ensinar aos seus discípulos. Eu poderia citar essa referência para você com muita segurança, sem nenhum problema, porque nós a temos, de certo modo, já gravada aqui na nossa lembrança. Tendo Jesus proferido essas parábolas, Mateus 13:53, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de sorte que se maravilhava e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? E o versículo 55 diz: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Isso aqui é um cumprimento literal nos dias atuais. Pessoas desprovidas de formação secular, mas com intimidade com Deus, relacionamento com o Espírito Santo e dotadas do ministério de mestre, elas são levantadas na sua simplicidade para ensinar a palavra de Deus. Quero deixar bem claro que não sou apologista da falta de conhecimento, não defendo a falta de estudo, mas nem por isso, ao longo da história do cristianismo, Deus deixou de usar pessoas indoutas, consideradas leigas e até analfabetas, para trazer com autoridade, debaixo da unção do evangelista, da unção do pastor e da unção do mestre, o conhecimento da palavra de Deus. Aleluia! É preciso que nós ainda entendamos uma coisa: Jesus, ele ensinava com autoridade, Jesus ensinava com poder, Jesus ensinava com muita autoridade, com muita legitimidade, porque ele ensinava com o seu exemplo. E a eficácia do ministério e do ensino de Jesus, ela é um exemplo para nós, e ela hoje está ligada à existência de pessoas vocacionadas e também qualificadas para ensinarem. É bom ressaltar que o ensino bíblico não consiste apenas, é também isto, mas não consiste apenas em fazer citações literais de versículos e textos que até se relacionam. Há uma intimidade, um relacionamento entre eles, mas com significado, às vezes, diferentes em cada contexto. Por quê? Porque a finalidade primordial do ensino bíblico é encontrar, interpretar e repassar o significado da mensagem principal em cada passagem bíblica. Portanto, o verdadeiro ensino bíblico também é isto também, mas não consiste na menção de escritores renovados. Não é somente isto,
exegetas até reconhecidos. Por que não consiste? Porque alguns deles, contrariando o arcabouço doutrinário da palavra de Deus, a ortodoxia doutrinária desta palavra, defendem posições pessoais e até se tornam apologistas de doutrinas que representam prejuízo à integridade do ensino da palavra de Deus, à totalidade de um ensino sadio que busca apresentar a mensagem de Deus às pessoas. O bom ensino bíblico, paralelamente ao que nós já dissemos, compreende muitas informações, dentre elas as informações exegéticas. O que é isso? Fazer uma minuciosa exegese do texto bíblico que proporciona sua correta interpretação. Essa exegese desse texto proporciona uma correta interpretação. Na exegese nós visitamos o texto e através da hermenêutica nós contemporizamos esse texto, trazendo para os dias atuais, aplicando-o de forma sábia, sem ferir o princípio da palavra de Deus. O estudo bíblico completo também envolve as informações históricas. Qual era o contexto histórico daquela época? Qual o contexto em que a Bíblia relata aquela passagem? Então, vencida essa distância, porque a palavra de Deus é atemporal, ela não se prende à distância, mas vencida essa distância, essa interpretação correta, o estudioso toma a escrita e aplica essa escrita corretamente nos nossos dias. Eu poderia ainda dizer que o bom ensino bíblico, ele considera aspectos culturais, políticos, sociais e econômicos, dentre muitos outros que nós poderíamos avaliar nesse momento. Deus, querendo que o ensino se mantivesse, se consolidasse na igreja, Ele deu à igreja o dom ministerial de mestre à igreja, para que a igreja cresça, amadureça e se aperfeiçoe, chegando à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. Assim a igreja vai crescer em todas as dimensões, mas para que isso aconteça, é necessário que haja investimento na formação de mestres capacitados. Vivemos dias difíceis no cenário mundial e a demanda atual por mestres para desmascarar os falsos ensinadores ou falsos mestres e combater também os falsos ensinos é urgente e imperiosa. Segundo o pastor Eliana Cabral, ele diz: igrejas sem mestre são igrejas fracas espiritualmente. Por isso, deve-se reconhecer a importância e a necessidade do ministério do ensino. É através do ensino sadio e racional, inspirado pelo Espírito Santo, que a igreja se justifica contra as falsas doutrinas e que se fortifica contra os ataques espirituais de Satanás. Satanás tenta enganar com as suas filosofias, é quase parecida com o Evangelho, é quase parecido com a palavra de Deus, é quase crente, é quase um cumpridor da Bíblia, mas aí está o engano, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele mostra como na sutileza o inimigo ele engana, como na sutileza ele traz o seu ensino nefasto, doentio, que adoece as pessoas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 14 diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Luz fala de conhecimento. Então há aí alguns iluminados dizendo que receberam de anjos, de arcanjos, de querubins, ou receberam em cima de um monte. Não creia, não decreto a nenhum deles, porque o ensino verdadeiro acerca de Deus está exarado nessa palavra. Vivemos esses dias difíceis. Então, há na igreja a responsabilidade de um discipulado contínuo. Se há essa necessidade de discipulado contínuo, há também a necessidade de mestres. Por quê? Porque o discipulado contínuo já está dizendo que é uma tarefa permanente, é uma tarefa que nunca vai acabar. O discipulado firmado na palavra de Deus
é fundamental para arrancar, para desarraigar, ou seja, tirar as raízes do novo convertido que ainda está preso ao ensino religioso, ao ensino de onde ele procedeu. E também a palavra de Deus plantada no coração, ela é poderosa para transformar e erradicar, que também tem o mesmo significado, arrancar aquele coração do mundo e trazê-lo para as hostes espirituais, para o Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis. Esse conformar aqui é amoldar-se, e não vos amoldeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus, ela vai mudar a sua vida. A palavra de Deus, ela vai transformar você. Mas o que é discipulado? Discipulado vem de discípulo e significa aprendiz, seguidor, aquele que segue as ideias de alguém e dá continuidade ao trabalho de outro. Por isso que Jesus fez discípulos e eles deram continuidade ao ensino dele. E esse ensino tem permanecido até hoje. O discipulado é importante porque a igreja é uma comunidade de discípulos em permanente formação. Nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, eu até já li parte desse texto em momento anterior, quando diz que todos os dias, Atos 2, 42, mostra esse texto bíblico, que eles permaneciam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e o texto vem e continua. O verso 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partia pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47 do capítulo 2 de Atos: louvando a Deus e contando com a simpatia do todo o povo. Ponto. Enquanto eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a comunidade da igreja, ela está permanentemente sendo discipulada, porque novos discípulos são inseridos no seu texto diariamente. É preciso que nós sigamos os passos de Jesus, que ele discipulou aqueles a quem ele chamou e aqueles a quem ensinou. É preciso seguir os passos dos apóstolos que também discipularam. E Billy Graham, ele diz o seguinte: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Nós queremos aqui registrar o apoio que temos do nosso pastor, presidente, pastor Daniel Nunes da Silva, que efetivou na igreja um processo, um programa de discipulado permanente. Então, assegurar o discipulado correto é assegurar a presença de Jesus. No momento em que se ensina às nações, se discipula as pessoas, a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus entra no coração, Jesus permanece no coração e assegura a presença do Senhor até a consumação dos séculos. Nós não podemos fragilizar o discipulado. Millard Erickson, ele diz que qualquer tentativa de aumentar o número de discípulos, tornando o discipulado mais fácil possível, não dá só uma instruçãozinha aí, acaba, em vez disso, ao invés de formar discípulos, diluindo a qualidade do discipulado. Não podemos enfraquecer o discipulado, temos que consolidar. E esta liberalidade nesse discipulado, de modo geral, gera crentes nominais. Como nós estamos falando da importância do ministério do mestre, é necessário que pensemos também nos requisitos necessários ao mestre. Primeiro, ele tem que ser uma pessoa salva por Jesus.
deve ter convicção da sua salvação para ensinar com legitimidade sobre a salvação. Ele tem que ter o hábito da leitura, de preferência a Bíblia Sagrada, mas ele tem que ler várias versões da Bíblia, ele tem que aperfeiçoar a sua leitura, renovar a sua mente, para que ela não fique cativa de ideias ultrapassadas e anacrônicas. A boa leitura é a matéria-prima do mestre, começando com as Escrituras. Paulo gostava de ler, Paulo pediu os livros e os pergaminhos dele. Isso está em 2 Timóteo 4:13. E o preparo intelectual do mestre, a leitura e o estudo da Bíblia são fundamentais para o mestre. Por quê? Porque o mundo de hoje é diferente do mundo dos tempos bíblicos. Se à época eles precisavam ler, precisavam seguir os passos de Jesus, precisavam aprender o que Jesus aprendeu, nós não vamos hoje estar contando fantasias, mas vamos, na condição de instrutores da palavra de Deus, estar preparados espiritual e intelectualmente para contextualizar os ensinos e os princípios da palavra de Deus. O mundo mudou, se modernizou, sim. Então nós tomamos princípios eternos, que são os princípios da palavra de Deus, e os transmitimos com técnicas modernas. O mestre das Escrituras, ele deve autenticar e validar o seu testemunho, o seu ensino com uma vida ajustada à palavra de Deus. Ele tem que ter o coração em chamas, porque o que deve ferver no mestre não são os conceitos humanistas e tolerantes, relativistas, não, mas o princípio da palavra de Deus. Há uma necessidade hoje de uma atuação mais firme desse mestre da palavra de Deus, porque o bom mestre da palavra de Deus é aquele que se apresenta, como diz Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo 2:15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Então é urgente que se apresentem os mestres aprovados, não apenas com uma credencial, isso não resolve, é ser aprovado por Deus, que não tenha de que se envergonhar como, mas que maneje bem essa palavra. Significa, aqueles cortadores de pedras, eles davam cortes certos. Então significa cortar certo, maneja bem a palavra de Deus, quem estuda, quem medita, quem lê bons livros, quem conhece mais uma versão da Bíblia, quem conhece dicionários, tem concordâncias bíblicas, está atualizado com o momento atual e, se possível, ter conhecimento das línguas originais, no caso do grego e do hebraico, porque a igreja está no mundo atuando, as conversões estão acontecendo e precisa de novos mestres para atender às demandas. Todo dia chegam pessoas na igreja de um conhecimento, com uma visão, com uma cosmovisão desse mundo, e o mestre ele tem que estar atualizado com o que está acontecendo no mundo. Por isso, quando Jesus instituiu a grande comissão para ensinar, essa tarefa foi confiada à igreja, e a igreja deve usar todas as ferramentas do ensino, apropriar-se de todos os médicos pedagógicos, mas ela não pode dispensar a unção do Espírito, o poder pentecostal, o dom ministerial de mestre, para trazer um ensino sistematizado e baseado na palavra de Deus. O mestre deve priorizar o conhecimento fundamental da palavra de Deus e também o conhecimento que existe no mundo atual. Por quê? Porque o mestre é aquele que recebe uma especial capacidade provinda de Deus para o ensino e a instrução do povo em teologia bíblica e nos princípios da vida cristã. Não sou contra ao diploma universitário, e o tenho, mas o diploma universitário, ressalto, é uma alegria. Deus tem prazer em usar uma mente instruída, mas o diploma universitário em qualquer área não produz um novo nascimento. Porém, o cristão que nasceu de novo, ele pode usar o diploma universitário e ser útil na igreja do Senhor.
Assim como o rico que não deve confiar na sua riqueza, de igual modo, nenhum de nós deve confiar no diploma, seja ele qual for, até de teologia. Eu tenho que confiar no conhecimento da palavra de Deus, na intimidade com o Senhor e na vocação para o ensino. Nós estudamos em teologia, não é para saber mais, é para errar menos. Eu ouvi isso de uma professora chamada Sueli, quando estava na universidade. A sabedoria que vence o inferno, a sabedoria que vence o mundo, é a sabedoria espiritual, promovida e produzida dentro de nós pelo Espírito de Deus. Porque quando nós a temos, nós exercemos uma influência e ela vai passando para os aprendizes e estes vão passando para os novos aprendizes. Ela não se dilui com o tempo, não se extingue com as racionalizações, porque o significado claro da palavra de Deus é que nós a estudemos para transmiti-la aos nossos aprendizes. Então, que Deus levante homens vocacionados, cheios do Espírito Santo, outra vez repito, que receberam a capacidade para expor e explicar a palavra de Deus de maneira simples. Por isso Paulo dizia, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 6, 20, a parte A, e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente eles chamam. E 2 Timóteo 1, 13 e 14, ele diz, mantém o padrão das sãs palavras, mantém o padrão das sãs palavras, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Que Deus, nessa geração, entre os nossos internautas, entre todos aqueles a quem essa mensagem chegar e tocar o seu coração, levante mestres capacitados pelo Espírito Santo para ensinarem com ousadia, com determinação e com convicção a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, agora e sempre. Amém. Vamos orar, depois da exposição dessa introdução sobre a importância do dom ministerial de mestre. Eu convido você para um momento de oração. Vamos falar com o Senhor, vamos nos relacionar com Deus. Pai, no nome de Jesus, convicto da mensagem que apresentamos, do poder que ela encerra e da influência que ela exercerá no coração dos nossos ouvintes, eu te peço, Senhor, levanta, aonde essa mensagem chegar, mestres instruídos pelo teu Espírito, vocacionados por ti, para se esmerarem no ensino genuíno da tua palavra, tocarem vidas, arrancá-las da perdição, transportá-las do reino das trevas para o reino da luz, e que essas vidas arrancadas da perdição, elas também se transformem em novos mestres, que vão aprender e ensinar a tua palavra nesta geração. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.